Muito bem. Nós estamos numa saga de reflexões sobre a oração do Pai Nosso. E hoje a gente vai avançar um pouquinho. Essa meditação, até devido ao horário, eu reparti em duas. Então, na próxima semana, a gente vai falar da mesma temática. Mas eu queria saber o seguinte: já dá para a gente citar o Pai Nosso? Se você acha que dá para citar o Pai Nosso, diga amém. Amém. Então vamos lá. Jesus vai dizer assim: vocês devem orar assim. Aí o que ele fala? Estás nos céus, santificado seja feita. Dai-nos, perdoa. E não nos deixe Parabéns! Deus abençoe! Já sabem bastante versículos bíblicos. Ótimo! Parabéns, igreja! Estou feliz, Deus abençoe. Hoje nós vamos pensar no recorte do pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. É interessante que no último dia que estudamos o Pai Nosso, porque na semana passada foi o aniversário da igreja, eu não preguei, a gente refletiu sobre a terceira petição do Pai Nosso. Eu expliquei isso já para quem está acompanhando. Jesus faz a introdução, depois ele faz algumas petições, não são declarações, mas petições, e ele vai então orar, ensinar. A oração, na verdade, é uma resposta, porque alguém pede a Jesus: Senhor, me ensine a orar, ou nos ensine a orar. E notem que a pessoa não pediu: me ensine a pregar, me dê uma aula de teologia, fala do Apocalipse. Não, a pessoa só queria aprender a orar. E quando a pessoa se converte, a gente mais maduro na fé, nós ouvimos assim: pastor, só não me chama lá na frente para orar. E eu falo: sabe como é que você aprende a orar? Vou te ensinar a orar hoje. Sim, como? Orando. A gente aprende a orar orando. E aí, na sua casa, não tem problema você falar nós vai, porque não tem ninguém ouvindo. Não é bonito, mas Jesus vai entender e vai aceitar a sua oração. E por isso que ele chama de pai, porque é a ideia de intimidade. Era uma roupagem nova, porque os judeus tinham aquela ideia: o grande Deus e tal, e vem Jesus e fala: Pai Nosso. Pai é comunitário, igreja, é todo mundo junto, não é meu pai, é Pai Nosso. E ele foi ensinando, e depois ele entra então nas petições, e ele vai nos ensinar que a primeira petição que nós devemos fazer tem tudo a ver com Deus. A primeira série de petições: santificado seja o teu nome. Então o primeiro pacote de 3, que não são declarações, mas petições, tem a ver com Deus. Que o teu nome seja santificado através da nossa vida, que o teu nome seja santificado através dos nossos atos, que quando eu abrir a boca, as pessoas possam perceber que o nome de Deus está sendo santificado através das minhas palavras. Nos meus negócios, eu não vou fazer falcatrua, porque Deus deverá ser santificado através da minha postura ética. E Jesus depois diz: venha o teu reino, que o reino de Deus venha aqui, seja implantado em cada coração. À medida que as pessoas se convertem, o reino de Deus vai sendo ampliado e ampliado, ampliado, até que ele volte. E na terceira petição, em relação a Deus, ele vai dizer: que a tua vontade seja feita no céu e na terra. A vontade de Deus é boa, diz Paulo, é perfeita e agradável, ainda que às vezes doa, ainda que às vezes a gente não entenda, ainda que fique meio sem explicação, mas é boa, porque Deus sempre tem a melhor resposta. Deus sempre tem o melhor para cada um de nós, ainda que não entendamos. Então Jesus, ele meio que
apresenta uma oração sistematicamente para os discípulos. Mas eu fico pensando, irmãos, quando Jesus estava ali ensinando a oração, e Jesus chama Deus Pai de Pai Nosso, e ele começa assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Eu acho que nesse primeiro momento, aqueles que estavam lá ouvindo, falou assim: poxa, mas não era bem isso que eu queria ouvir. Eu queria ver um negócio mais fácil. Mas Jesus estava ensinando sobre, no primeiro momento, em relação a Deus. Aí Jesus fala assim: se preocupa não, a sua hora vai chegar. Não falou isso, mas eu estou só explicando para você. Não se preocupa não, a sua hora vai chegar. Porque agora, a minha oração, que eu vou ensinar para vocês, tem a ver com o ser humano. E ele faz 3 declarações importantes, que são 3 petições importantes na oração do Pai Nosso. Uma é provisão: Senhor, me dá o pão de cada dia. Depois, ele fala sobre perdão: perdoe as nossas dívidas. E depois ele fala sobre proteção: livra-nos do mal, amém. Ou não, não é bem isso, é livra-nos do mal, amém. Jesus é fantástico. Ele nos ensina primeiro a se relacionar com Deus, e por meio da oração ele nos ensina a nos relacionar com o próximo. A oração do Pai Nosso é teologia pura, é linda, é bela. O problema é que a gente decorou e a gente não percebe a beleza da oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos pensar então do primeiro momento da oração, do primeiro recorte, que tem a ver em relação ao ser humano. Já vimos em relação a Deus, e ele já introduz, e ele fala assim: Senhor, não deixa o povo faminto, dai-nos o pão de cada dia. E desde os primórdios, desde que o ser humano é ser humano, ele gosta de pão. É pão. E hoje nós temos tantos tipos de pães, irmãos. É pão de todo tipo. Pão de leite. Vocês podem me ajudar também. Pão de batata. Pão de amêndoa. Pão de queijo. Irmãos, vamos parar que está dando fome esse negócio. Pão de forma na chapa, pastor Sérgio, olha. Pão árabe. Negócio de pão árabe é legal. Quando a gente chega em casa, tarde da noite, em vez de jantar, faz um pão árabe lá. Pão sovado. A bisnaguinha não pode ficar de fora. Mas, irmãos, eu acho que nada vai substituir aquele pãozinho feito na chapa, com uma manteiguinha, um queijo Minas coalhado. Que coisa deliciosa, irmãos. Eu gosto muito. Cafezinho preto sem açúcar. Que delícia, irmãos. É coisa boa demais. Eu imagino, irmãos, quando aquela turma estava lá ouvindo Jesus: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Acho que eles nem prestaram muita atenção. Mas quando Jesus falou: venha, dai-nos o pão com queijo Minas na chapa, eles prestaram atenção. Eles se ligaram. Eles ficaram mais atentos. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus estava nos ensinando a orar pelas nossas necessidades. Porque o Senhor Jesus sabe que nós precisamos de pão. Porque é uma oração legítima pedir aquilo que realmente é necessário. Todos nós precisamos de pão. Mas por que precisamos de pão? Como devemos orar pelo pão? E que tipo de pão é esse que Jesus está nos ensinando a orar? Eu falei que dividiria essa mensagem em 2, então vamos à primeira parte. Primeiro, por que precisamos pedir pão? Bom, primeiro porque ele falou que é para a gente orar pedindo pão. Eu agradeço a Deus, irmãos. Todas as vezes que eu vou ao mercado e volto com as minhas bolsas, eu coloco ela no chão e digo assim: Senhor, muito obrigado, porque eu vivo pela fé e da fé. Larguei tudo para ser ministro do Evangelho, mais de 30 anos, 32 anos, e agradeço ao Senhor desde novo, e digo para o Senhor: obrigado, Senhor, pelas mãos que ofertaram os dízimos e ofertas, porque coloca o pão na minha mesa e retribui muitas vezes ao fiel. Quando você é fiel, eu oro para você quando eu compro o pão. Jesus ensina que a gente deve orar pelo pão. Jesus falou isso na sua oração.
E este conceito remete, quando eu oro pedindo pão a Deus, eu estou dizendo: eu confio em Ti porque Tu és soberano, poderoso, absoluto, supridor de todas as minhas necessidades. Eu contei já várias experiências quando eu estava no campo missionário. Irmãos, tinha que orar, era o pão nosso, não era de cada dia, era o pão nosso de cada hora, o pão nosso de cada minuto. Senhor, olha para mim, para as minhas necessidades, para os meus filhinhos. Senhor, tenha misericórdia de nós abrimos mãos para Te seguir. Não é que eu estava lançando em rosto, mas eu estava dependendo exclusivamente de Deus. E foram os dias mais lindos do meu ministério, porque era andar de joelho a cada dia. O nosso grande erro é que nós paramos de andar de joelho a cada dia. O crente deve andar assim a cada dia, irmão. Pai nosso que estás nos céus, meio que fazendo uma prece. E nós estamos esquecendo disso. Chegamos num culto de oração, eu falo: quem quiser orar de joelho pode orar, e o povo fica tudo sentadão, né? Quase que deitado na cadeira. Esquecemos, irmãos, da nossa vida de piedade, e que Deus é supridor das nossas necessidades. É a soberania de Deus. Eu disse, irmãos, que devemos orar todos os dias e clamar ao Senhor, ao Deus poderoso, supridor, por nossas necessidades e não por nossas vontades. Deus não te dá o que você quer e não vai dar, porque Ele é soberano. Não adianta ficar: Senhor, vai ficar à toa. O pão nosso representa necessidade e não vontade. Jesus nos ensinou, ou pelo menos não nos ensinou, irmão Wagner, o bolo nosso de prestígio de cada dia. Não tem isso. Podia ter, mas é pão. E há uma diferença enorme entre pão e bolo de prestígio, de chocolate. Há uma diferença enorme entre necessidade e aquilo que eu quero. A palavra grega para pão refere-se a algo comum. Pão comum, pão normal. Jesus não está nos ensinando a interceder por coisas supérfluas que desejamos a cada dia. Você tem o direito de pedir, ele tem o direito de dizer não. Tiago, inclusive, vai dizer, preguei sobre Tiago hoje: pedis e não recebeis, porque não sabe pedir, pede mal para caramba, vai ficar com não. A soberania de Deus tem a ver com o suprimento da nossa necessidade e não com o desejo da minha vontade. E a oração do Pai Nosso está em consonância com todo o ministério de Jesus, que nunca prometeu algo além da nossa própria sobrevivência, das nossas necessidades. Paulo, inclusive o fiel do Novo Testamento, vai interpretar os ensinos de Jesus, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 6, no verso 8, ele vai dizer assim: por isso, tendo que comer e tendo com que se vestir, esteja plenamente satisfeito. Irmão, olha para você agora, pode olhar. Olha a roupa bonita que você está. Eu olho um daqui, irmão, só tem gente bonita nessa igreja. Eu olho daqui, eu fico agora pensando mesmo, porque às vezes as pessoas passam ali fora e falam assim: e aquilo lá é a igreja dos ricos. Eu sabe que eu estou até acreditando. Olha a camisa do pastor Sérgio. Olha a esposa, que elegância. Olha aquela moça ali. Olha esses visitantes aqui. O cidadão está de paletó. Olha ali aquela moça, cabelo frisado. Irmãos, o Senhor está nos ensinando. Se você já tem isso, não é que você vai ficar acomodado, é diferente, mas não insatisfeito, não ansioso, não num malogro sem fim, não numa tristeza, enfiando a cabeça no travesseiro: eu não tenho meu iPhone 15. Eu também não tenho, irmãos. Muitas das nossas frustrações, olhe para mim agora, irmão, preste bastante atenção no que eu vou dizer, porque é bíblico. O Senhor está nos ensinando na oração do Pai Nosso e revelando-nos que muitas das nossas frustrações, elas estão baseadas não naquilo que temos, mas muitas das vezes naquilo que não temos. Muitas das nossas ingratidões se baseiam no pouco valor que damos naquilo que Deus nos dá. Nós pedimos e Deus nos dá, e logo depois estamos insatisfeitos. E não só insatisfeitos, ansiosos. E não só ansiosos, murmuradores.
e não somos murmuradores, rebeldes contra Deus. E o texto diz: esteja contente. Vou fazer uma pergunta: quantos aqui tomaram café pela manhã? Levante a mão, por gentileza. Tem gente que fez jejum, amém. Quantos aqui almoçaram já hoje? Levante a mão. Tem gente que quebrou o jejum, amém. Quantos aqui tem uma casa para morar? Quem é que é sem casa aqui, sem teto? Levanta a mão. Quem é sem teto? Ninguém levantou a mão. Quantos aqui comer e vestir? Quantos aqui andaram pelados pela rua porque não tem roupa? Levanta a mão. Todo mundo bem vestido. Irmão, é motivo para a gente dar alegria, glória a Deus, dizer: louvado seja o nome de Jesus. Certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac, ele tinha um sítio. Eu li isso, irmãos, quando eu era adolescente, e guardei, e depois procurei e achei a história. Ele queria vender a sua propriedade, de fato um sítio que lhe dava muito trabalho e despesa. Eu já falei para esse pessoal do Rio de Janeiro aqui, carioca que gosta de praia, que agora quer comprar sítio. Falei: rapaz, você não sabe a mão de obra. Eu vivi no sul, eu vivi em Vacaria, todo mundo tinha sítio, era uma trabalheira danada aquilo lá. Fim de semana, vou descansar no sítio, vai nada, vai carpir, vai capinar, vai tirar coisa, limpar a casa, matar aranha que está no teto. Mas se você gosta, tudo bem. Não é a minha praia. E aí o camarada tinha um sítio, e ele reclamava que era um homem sem sorte, porque a sua propriedade dava muita dor de cabeça, e não valia a pena o trabalhão para conservar o que ele tinha. Aí ele chegou para Olavo Bilac, que era amigo dele, e falou assim: rapaz, você não pode redigir um textinho para mim? Um anúncio? Eu vou colocar no jornal, naquela época, vou colocar no jornal, e vou anunciar, e vou vender o meu sítio, que esse sítio está me dando muito trabalho. E eu creio que você, como um poeta, você pode escrever bonito, e aí a gente vai vender bem fácil esse sítio. E aí Olavo Bilac, que conhecia bem o amigo e conhecia bem o sítio, ele redigiu o seguinte texto do anúncio de jornal para vender o sítio: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. Já a casa é banhada pelo sol nascente e oferece sombra tranquila das tardes na sua varanda. Meses depois do anúncio, o poeta encontrou seu amigo e perguntou: e aí, conseguiu vender a propriedade? Olavo, quando eu li o texto redigido, eu rapidamente tirei o anúncio. Quando eu li o anúncio, eu percebi a maravilha que eu tinha e não conseguia perceber. Irmãos, algumas vezes, nós só conseguimos perceber a bênção que temos, aquilo de bom que possuímos, quando nós pegamos emprestado os olhos de um amigo, que vai dizer para você: onde você está é uma bênção. Irmãos, há cônjuges que não param de reclamar da esposa. Ah, minha esposa não cozinha. Ah, minha esposa é isso. Ah, minha esposa está gordinha. Ah, minha esposa está magrinha. Ah, minha esposa não penteia o cabelo. Ah, irmãos, há olhos diferentes dos seus que não estão enxergando a sua esposa assim. E quando ela passa, ele olha, que coisa mais linda, cheia de graça, que passa aqui. Há mulheres que também não valorizam os maridos que têm. Mas fique certo, mulher, que há mulheres que estão enxergando os seus maridos com: ai, que pedaço de pão nosso de cada dia, Senhor, dai-me hoje. Ai, irmãos, às vezes não valorizamos o que Deus nos dá. Você que reclama do seu emprego: ai, que emprego miserável, maldito, desgraçado, infeliz, eu quero morrer. Irmãos, há uma fila de gente desempregada querendo sua vaga. Lá é ruim. O ruim é ficar desempregado, filho. Ruim é não receber din-din no final do mês. Ruim é não ter dinheiro para comprar um hambúrguer, não comprar roupa e o pão nosso de cada dia. Há gente que reclama da casa onde mora, de São João de Meriti. Ah, São João de Meriti. Irmãos, não fale São João de Meriti.
Vamos embelezar a cidade. Chame de São Juan. O pão nosso de cada dia. Como é que é a sua cidade? São Juan é maravilhosa. Não é do jeito que eu quero. Mas tem gente que está morando na rua. Eu moro no Meia, irmãos. Se você for lá agora, um dia desse eu contei, perto da minha casa, 23 moradores de rua, assim, um atrás do outro, mulher, criança, filho, homem e tal. Eu falo, Jesus, isso só está aumentando a população de rua. Agora está chovendo. Você vai para casa, vai entrar na sua casinha, pode ser que seja uma choupana, não seja nenhuma mansão, mas você tem uma casa. Valoriza o que Deus te dá, porque o texto diz, fica feliz com o que comer e com o que vestir. Você pode progredir, não é pecado. Mas para de reclamar. Há gente que reclama de tudo, mas como tem gente que gostaria de ter o que você tem e não tem. Olha para o seu marido diferente. Você está ao lado do seu marido, dá uma olhada para ele aí. Ele é bonito, né? Não, mulheres, não olhem para mim não, olha para o alto. O pão nosso, a oração do pão nosso, do pedaço, do recorte, nos ensina a glorificar a Deus pelo que temos, irmãos, pelo simples, pelo que já temos, e não reclamar pelo que não temos. Às vezes a gente perde o que temos, porque reclamamos e não estamos satisfeitos. Jesus ensina, em todo o seu ministério, e quando ele diz, pão, dai-nos o pão nosso, que a felicidade humana não reside no acúmulo de bens da matéria aqui na terra. Até porque, se pensarmos bem, nós precisamos ser de tão pouco para sermos felizes. De tão pouco, irmãos. Precisamos de saúde, de um amigo ao lado, de vez em quando sair tomar um café, de jogar uma conversa fora. Não precisa ser conversa fiada, nem afiada, não precisa ser conversa fiada, pode ser conversa fiada. Precisamos de tão pouco. E a gente reclama, e o pão nosso vai na contramão disso. Jesus vai dizer então, em Lucas 12:15, que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não é porque a pessoa tem muito, não é a parte B, não é porque se tem muito que se é feliz. Eu, na minha lida pastoral, já lidei com pessoas pobres, humildes, até paupérrimas, mas que vendiam felicidades, que eram felizes simplesmente por terem Jesus. Querido, se alguma coisa que você não tem, alguma coisa que você não tem está tirando a sua paz, é hora de você ressignificar a oração do pão nosso de cada dia. Olhar diferente para as coisas que você tem. Olhar diferente para aquele presente simples, que às vezes, do ponto de vista econômico, é muito barato, mas foi de coração e marcou a sua vida. Jesus está nos ensinando a clamar por necessidades, pelo pão nosso de cada dia, e não por deleites e vontades e bolo de prestígio. Que possamos confiar no Senhor, porque Ele é soberano, e na hora certa, e a hora certa não está sendo regida pelo seu relógio, mas a hora certa está sendo regida pelo relógio de Deus, e na hora certa Ele vai te ajudar e te atender. Louve a Deus por tudo que você já tem, e não reclame pelo que não tem. Segundo, quando devemos pedir o pão? Jesus falou, Senhor, me dá pão. Mas quando devemos pedir o pão? O pão nosso, a oração do Pai Nosso, revela sobre o estilo de vida do adorador. É bacana, é bonito estudar a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso, quando ele fala o pão nosso de cada dia, ele está revelando o que tem no teu coração em relação a Deus, o teu estilo de adorador. Porque quando a gente fala em adorador, a gente pensa que é só ficar aqui na frente cantando. Às vezes são bons cantores, mas não são adoradores. Se a vida não está no altar, não é adorador. Se não está realmente vivendo aquilo que prega, aquilo que fala às escondidas, não é adorador. E a vida de adorador fala das necessidades para Deus diariamente. Irmãos, a oração do Pai Nosso revela que um adorador adora a Deus todo dia. Todos os dias da vida, ele busca o Senhor, porque é o pão nosso de cada
dia. Jesus disse o pão nosso de cada dia, e não o pão nosso de cada semana. Irmão, se você, algo legítimo que você está pedindo ao Senhor, Ele não te respondeu ainda, é o pão nosso de cada dia ainda. Continue orando, continue orando, continue orando. Senhor, me dá o pão nosso de cada dia. No outro dia, Senhor, me dá o pão nosso de cada dia, que Ele vai responder. Ele não disse o pão nosso do mês. Aí você ora um pouquinho, vou desistir, Deus não me responde, você desiste. O pão nosso do ano. Querido, isso significa o mais alto grau de comunhão com Deus. Viver uma vida de oração 24 horas por dia. Às vezes, as pessoas falam assim de mim, o Cláudio é metido. Ele passa e às vezes não fala. Sabe por quê, irmãos? Porque na maioria das vezes minha cabeça não está na terra. Na maioria das vezes eu estou andando na rua, isso já aconteceu várias vezes comigo, já fui até quase atropelado por isso. Que eu estou pensando em Deus, eu estou correndo, orando ao Senhor, e eu estou ali buscando a comunhão com Deus. Viver o pão nosso de cada dia significa viver sem ansiedade, porque à medida que eu falo com Deus todo momento, todo tempo, a ansiedade estanca, porque eu passo a crer no sobrenatural de Deus, e passo a crer na provisão de Deus, dia após dia. O pão que foi suprido no dia de ontem não serve para o dia de amanhã ou de hoje. Não serve. Deus quer que você fale todo dia: Senhor, eu orei hoje, domingo. Que bênção, pastor. Que experiência magnífica que eu tive com o Senhor. Que milagre, Deus. Mas é o pão de hoje. Amanhã você vai acordar e vai dizer: Senhor, eu quero ter experiência de novo, eu quero pedir novamente, eu quero clamar. Pode ser que você que está aqui no santuário hoje está dependendo de uma bênção, dependendo de uma experiência com o Senhor. Se não foi ontem, faça hoje. Se não for hoje, faça amanhã, porque a bênção de ontem foi para ontem. A bênção de ontem não é para o ano inteiro. Todos os dias pela manhã. Nós sabemos que lá no povo de Israel, quando eles saíram do Egito, caminhando pelo deserto, tinha um pãozinho que caía do céu. Vocês sabem o nome? O maná. E aí deu ordem clara: olha, vocês cheguem lá pela manhã, acordem e vão recolher o maná, mas peguem segundo a necessidade. Aí tinha uns bobalhões, crente bobalhão, que não tinha muito o que fazer. Ele falou assim: vou dar uma volta no Deus. Enchia a cambuca, a sacola, fazia a compra, né? É igual o cara vai falar assim: o feijão vai entrar em escassez, vai faltar. O cara vai no mercado, compra tudo que é feijão, aí não falta nada. Aí o bobalhão levava lá, deixava lá para outro dia. Por que você fez isso? Quando ele chegava em casa, a mulher perguntava: está demais isso aí, por que você fez isso? Para amanhã não ter que levantar cedo e buscar o pão. Aí sabe o que acontecia com aquele pão? Estragava, porque Deus quer que você tenha relação e comunhão com Ele diariamente. As instruções eram claras: saiam e peguem a quantidade necessária para hoje. Se pegar demais, ela vai apodrecer. Jesus está nos ensinando a ter experiências diárias com Deus. O pão nosso de cada dia. Experiência hoje, experiência amanhã, mais experiência no outro dia, mais milagre no outro dia, mais bênção no outro dia. É o pão nosso. Por isso que devemos orar todos os dias, todas as manhãs, e Ele vai suprir a porção diária. A gente é tão ansioso que a gente já pede a bênção para o ano todo. Senhor, não dá para dar a bênção para o ano todo, não, Senhor. Dá para 5 anos, Senhor. Senhor, me dá uma bênção grande para 10 anos, para eu relaxar. E ainda assim vai ficar ansioso. Um dos motivos que devemos buscar Deus todos os dias é porque nós temos a memória curta. Deus falou assim: vocês vão orar todo dia. Quer o pão? Pede o pão todo dia. Porque se eu te der o pão para um ano, você vai esquecer, não é de pedir o pão, você vai esquecer até que eu existo. Você não vai nem ter comunhão mais comigo. Você não vai querer nem mais ir para o culto. Você não vai nem mais ler a Bíblia, porque eu te dei uma bênção tão grande, tão boa, tão maravilhosa, que você não estava preparada para isso. Irmãos, quando nós não estamos preparados para uma bênção gigante, a gente recebe a migalha. E às vezes não recebemos nada. Imagine se Ele nos desse a bênção então para 2024. A gente ia esquecer de Deus. Não iríamos achar necessário orar todos os dias, ler a Bíblia, o culto público.
Temos 3 necessidades básicas dentro da linha do pão nosso, que Deus quer suprir. Por isso devemos orar todos os dias. A primeira necessidade se baseia nas necessidades físicas. Quais são as suas necessidades físicas? Comida, bebida, vestimenta, dinheiro para pagar as contas, alimentação, moradia e vestuário. Devemos clamar por isso todos os dias. Esse é o básico, é a cesta básica da oração. É a sacola básica da oração. Senhor, me dá de comer, me dá onde morar e me dá de vestir. Recursos para comprar tudo isso. Devemos clamar por isso todos os dias, mas não ficarmos angustiados por isso todos os dias. Ele disse, ore por isso todos os dias. Não fique angustiado por isso todos os dias. Ele vai dizer isso em Mateus capítulo 6, no verso 25. Os irmãos podem ler, por gentileza, enquanto eu bebo uma água. Portanto, não se preocupe, não fique ansioso, relaxe, Deus vai suprir sua necessidade, apenas fale para Ele todos os dias. Essa é a primeira necessidade. E qual é a segunda? A necessidade emocional. Nós somos um ser completo, temos razão, mas temos coração, temos emoção, e precisamos de estabilidade emocional, porque uma pessoa sem estabilidade emocional é difícil, ele não consegue se controlar, ele fica doente. Precisamos de confiança e de autoestima. Você olha no espelho hoje, quando chegar em casa, e fala assim, rapaz, mas como eu sou bonito, cara, eu sou lindo, eu sou demais, não é para vaidade, mas é para você entender assim, Deus não faz porcaria, Deus só faz coisa boa. Seja confiante numa entrevista, seja confiante diante do seu chefe, seja confiante diante de Deus, entre no Santo dos Santos com confiança. Nós vivemos num mundo, irmãos, doente. O mundo está doente das emoções. O mundo de hoje não é mais como no tempo de papai e mamãe. O mundo está doente. As pessoas têm uma patologia que é difícil de entendermos. O mundo moderno tem produzido pessoas com uma estrutura emocional cada vez mais frágil, sem autoestima, abatida, triste, desconfiadas. Quando nós oramos diariamente e clamamos ao Senhor diariamente, essa necessidade é suprida porque o Espírito Santo vem e nos enche de força, porque Deus diz, eu não tenho dado a vocês um espírito de covardia, mas um espírito de poder. Ele que nos capacita, que nos dá força para vencer aquilo que nos deixa abatido. O problema é que nós oramos pouco. O problema é que nós não pedimos muito. O problema é que a gente se contenta com migalha do pão que cai à mesa do nosso Senhor. Uma oração diária, sincera, sem pressa, o derramar da alma diante de Deus, é um santo remédio para o psique e para as emoções. Ah, irmão, faça isso. Paulo vai afirmar em Filipenses 4, 6 e 7. Leiam. Não. A paz de Deus, irmãos, não é sentirmos gozo quando tudo vai bem. Essa paz a gente encontra em qualquer lugar. A paz de Deus é quando temos tribulações, lutas, problemas, dificuldades. O mundo aqui ao nosso derredor está caótico, mas aqui dentro tem paz. Não é a água fora do navio que derruba o navio, mas é a água que entra dentro do navio que afunda o navio. Não são os problemas circunstanciais que devem derrubar o crente.
Só é derrubado se ele permitir que o que está lá fora entre aqui dentro e bagunce a paz de Deus, que excede a todo entendimento. As pessoas não vão entender. Fulano, você perdeu mamãe e papai, você está triste? Olha, eu estou com muita saudade do papai, da mamãe, mas eu estou confiante, a minha convicção é que ele está no céu. Eu sinto saudade dele porque sou ser humano, mas aqui dentro eu sinto uma paz que excede a razão e todo entendimento. Fulano, o patrão te mandou embora, e agora como é que você vai viver? Eu não sei como vai viver, mas eu vou clamar pelo pão de cada dia, e eu estou em paz. Eu estou em paz porque a paz que excede todo entendimento, ela excede a minha falta de fé. A paz que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes, a razão e também o coração. Mas por último, em terminando a mensagem, nós temos as necessidades espirituais, físicas, emocionais, e Deus supre tudo, e a Bíblia tem resposta para tudo. E estas necessidades espirituais, elas só podem ser satisfeitas por uma única pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você guarde isso e nunca mais esqueça. Só Jesus pode preencher o vazio do seu coração. Sabe aquela sensação? Não sei se você já sentiu isso, eu sentia isso quando não era cristão. Aquela sensação que você badalou o dia inteiro, passeou o dia inteiro, com dinheiro no bolso, carro bonito, tudo direitinho, mas quando você chega em casa, você chega à conclusão, está faltando algo. Tem sempre está faltando algo no coração. Aquela sensação que depois da festa, da balada, do encontro com os amigos, do namoro, mesmo depois de uma boas férias, você coloca a cabeça no travesseiro e você chega à conclusão, está faltando algo. Tem um vazio aqui dentro. Pois bem, esse algo, na verdade, não é algo, é alguém. E o nome dele é Jesus. Orar pelo pão nosso de cada dia é pedir que o pão do céu preencha o vazio do seu coração. Jesus, que ensinou a oração do Pai Nosso, e que falou, ore pelo pão, em dado momento ele disse, ok, orem pelo pão, mas lembrem-se, eu sou o pão da vida. João 6,35, o texto então vai dizer, vamos ler juntos bem forte, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede, saciedade. Jesus é o único que pode saciar a sua fome, a sua sede, o vazio do coração, aquilo que você chega a conclusão, cara, mas está faltando algo na minha vida, eu não sei, eu já tentei de tudo, já experimentei tudo, já usei droga, já fumei, já bebi, já transei, já viajei, já passeei, mas está faltando algo. É Jesus. Ele é o único que pode sanar as dores da sua alma, é o único que pode preencher o vazio do seu coração, é o único que pode te conceder saciedade em todos os aspectos da sua vida. Quem recebe Jesus como pão da vida, nunca terá fome e nunca mais terá sede. Jesus está dizendo, o seu coração será preenchido para sempre. Abra o seu coração nessa noite para o pão da vida. Fale para Deus, Senhor, eu preciso de pão, eu preciso de roupa, eu preciso de emprego, eu preciso de casamento, eu preciso disso, daquilo. Mas antes de tudo, eu preciso do pão da vida no meu coração. O Senhor, você pode dizer, Senhor, dai-me o pão da tua salvação, porque é o pão que dura para sempre.